livro de Freud há um tempo atrás, em que ele diz que o melancólico é muito mais aberto à criação poética. O nome do livro é Luto e Melancolia, e eu não estudo psicologia, né? Eu tenho muito interesse pela área, estudo um pouquinho assim por fora. Gente, essa luz tá horrível, eu vou mudar o ângulo, peraí. Acho que agora tá um pouquinho melhor. Como eu disse, eu não estudo psicologia, embora seja uma área que eu tenho muito interesse, então eu tô sempre pesquisando sobre, tô sempre lendo sobre. Eu sei que nem todo psicólogo gosta de Freud e eu também não acho que ele é o dono da razão, né? Mas nesse livro eu concordei muito com ele, principalmente uma parte que ele diz que essa condição, né, que de ser mais melancólico torna essas pessoas muito mais abertas à criação poética. E assim, eu me considero escritora, por mais que eu nunca tenha publicado um livro, pelo menos não oficialmente, porque eu publiquei 2 livros no Wattpad que vocês nunca vão saber quais são, porque eles são meio que fanfic, eu escrevo só quando eu tô meio que no bloqueio literário, eu posto lá e tipo, me ajuda a sair do bloqueio. Mas eu me considero escritora e eu posso dizer que as melhores coisas que eu já escrevi, eu escrevi em momentos que eu não estava tão feliz assim, simplesmente momentos que eu estava mais para baixo. E eu acho que uma das coisas que mais funciona nessa questão de tornar das pessoas melancólicas serem mais criativas e mais artísticas é em partes porque pessoas melancólicas, elas são mais observadoras. Vocês provavelmente já perceberam que pessoas que são introvertidas, que são mais na dela, geralmente têm hobbies mais criativos. E eu acho que um dos grandes quesitos para isso é o fato de que você se torna muito observador. Eu me considero, não, eu sou uma pessoa muito introvertida, eu sou muito na minha, eu não gosto de festa, eu não gosto muito de sair de casa, eu não gosto de multidões. E uma coisa que eu sempre reparei é que eu sou uma pessoa muito observadora. Então, às vezes eu vou estar numa roda de conversa com amigos, colegas, etc. E por mais que eu não esteja ativamente falando tanto, eu estou observando muito. E uma frase que eu gosto muito é uma que diz que escritores escutam o que as pessoas não estão dizendo e escrevem sobre o silêncio. E eu acho que isso é a real. Tipo, eu já perdi a conta de quantas ideias para livros, histórias eu já tive simplesmente observando as pessoas na rua. Isso é muito, sabe, pessoas introvertidas vivem muito na cabeça delas, então a gente geralmente pensa demais. E observar os outros faz parte disso. Tipo assim, não é observar no sentido fofoqueiro, tá? Pelo amor de Deus. É observar no sentido de você realmente perceber, sabe? Porque às vezes você tá vendo as coisas, mas você não está percebendo as coisas. E eu sinto que pessoas que são introvertidas, que são mais melancólicas, elas observam mais. Por exemplo, às vezes, já cansou de acontecer isso, de eu estar conversando com amigos que são extrovertidos, porque eu não sei o que acontece, mas eu sou uma pessoa introvertida que só faz amizade com pessoas extrovertidas. Eu acho que a grande questão é que essas pessoas que fazem amizade comigo, né, eu só aceito. Então eu meio que sou adotada pelos extrovertidos. Meu grupo de amigos, ele consiste muito em pessoas extrovertidas, então acontece muito de estar conversando com essas pessoas e elas contarem sobre uma situação que aconteceu em que eu tive uma visão totalmente diferente. E muitas das vezes a gente fica tipo, nossa, mas como é que você chegou nessa conclusão? Tipo, todo mundo tá numa conclusão diferente, como é que você chegou nessa conclusão? E eu acho que é porque a gente não só vê, a gente percebe. Né? Você observa muito as pessoas, então você acaba conseguindo ler as pessoas. E isso também creio eu que seja um sintoma, a gente acaba desenvolvendo por conta da leitura. Querendo ou não, ler te torna uma pessoa muito mais compreensiva, porque quando você está lendo, você se conecta muito com personagens, porque você está ali na mente deles, né? Você sabe os pensamentos deles. Então, às vezes, eu tô vendo alguém fazendo uma coisa e eu tô pensando assim, tipo, mas cara, isso é resultado de tal coisa, né? A pessoa não tá fazendo por mal, tá fazendo por isso. Acaba que você se torna uma pessoa muito mais compreensiva, creio eu. E isso te dá nova visão de mundo. Por isso eu acho que a literatura é tão importante, porque você toma uma visão de mundo que normalmente você não teria. E isso é muito, muito doido. Por que eu tô trazendo esse livro em específico? Eu tava pegando uns trechos de livros que eu já li, que eu anotei, pra fazer um post pro Bookgram. E aí eu me toquei nesse livro, né? Me peguei nesse trecho aí que fala que os melancólicos são mais abertos à criação poética.
E se você for ver historicamente, a maior parte dos grandes artistas eram pessoas mais melancólicas, tidas como tristes ou solitárias, como Van Gogh, Kafka, Clarice Lispector, várias pessoas muito famosas, muito artistas. Eu não gosto muito de falar famoso, porque eu tenho uma... Eu não gosto desse verbo famosa, porque famoso pra mim é Deus. Eu tenho uma distinção entre famoso e artista. Você pode ser famoso, não necessariamente ser um artista, e você pode ser um artista e não necessariamente ser famoso. Mas assim, a grande parte dos grandes artistas eram pessoas mais melancólicas, mais fechadas. E eu acho que isso é uma prova de que esse estado de melancolia, ele te torna uma pessoa mais criativa. E uma grande questão que eu vejo também é porque muita gente, isso eu tô falando também por mim, mas muita gente que eu conheço, que é uma pessoa mais fechada, mais introvertida e mais melancólica, acaba indo para a parte de comunicação, profissionalmente falando. E inclusive uma colega minha, que a gente estava conversando sobre isso, ela falou, nossa, muito engraçado como a gente é tão introvertido e acabou trabalhando com comunicação. E aí ela falou bem assim, acho que é porque assim a gente expressa o que não consegue dizer. Cara, essa frase dela me pegou assim porque eu fiquei, será que é por isso que tipo grandes artistas eram muito melancólicos, eram muito sozinhos, solitários, porque através da arte eles expressavam o que eles não conseguiam dizer, como Van Gogh ou Kafka mesmo, porque eu não sei se vocês conhecem, mas o Kafka ele escreveu a Metamorfose. E eu não gosto muito da Metamorfose, talvez se eu reler hoje eu até gostaria, mas na época que eu li a primeira vez eu não gostei não. Mas eu reconheço que ele era um grande artista, e o Kafka ele achava que ele era péssimo, tanto que ele tinha falado para queimarem todas as obras dele quando ele morresse, só que o melhor amigo dele não concordou com isso e acabou publicando, que foi inclusive a mesma coisa que aconteceu com a... Como é o nome, gente, daquela poeta? Ai, não tô lembrando não, mas vocês sabem de que eu tô falando, ela até tem uma série, se eu não me engano. Enfim, e aí ela também achava que os poemas dela eram uma porcaria, e depois que ela morreu foram publicados, e hoje ela é quem é, que eu não consigo me lembrar quem é, mas eu vou pôr o nome aqui, depois eu vou pesquisar e vou pôr o nome. Então, assim, o que eu acho? Onde você quer chegar com isso? Em lugar nenhum, na verdade. Eu só estava pensando sobre isso e achei que seria legal trazer aqui uma discussão sobre. Vocês concordam com isso? Porque, obviamente, também existem muitos extrovertidos que são grandes artistas. É óbvio, né? Mas eu sinto que é mais fácil de você criar alguma coisa, não importa se é um texto, se é um poema, se é uma tela, uma música, quando você tá numa situação mais triste, quando você tá se sentindo mal. Tipo, eu acho que o Harry já falou isso uma vez, Harry Styles, eu sou muito fã do Harry, inclusive, vocês devem saber. Eu sou muito fã do Harry, e tem uma vez que ele falou que é muito mais fácil você criar músicas quando você tá triste do que quando você tá feliz. E eu também sinto isso, eu sinto muito mais facilidade em escrever alguma coisa quando eu tô mais pra baixo ou do que quando eu tô feliz, sabe? Tanto que o meu ápice, assim, meu pico de criatividade costuma ser de madrugada, que é um horário que eu tô mais de boa, não diria triste, mas tipo, mais tranquilo. É um horário que vai bater numa bad, né? Tipo de madrugada. E geralmente é o horário que eu mais consigo escrever, que eu mais tenho criatividade, que me dá um pico de energia para escrever. E aí, esse livro, inclusive, do Freud, que é Luta e Melancolia, eu recomendo bastante, eu gostei muito do livro. Como eu disse, não acho que Freud seja o dono da verdade, eu sei que tem muitos alunos de psicologia que não concordam, não gostam de Freud, mas é óbvio que vale todo tipo de discussão. E eu gostei muito desse livro em específico, que é Luta e Melancolia, porque eu acho que trouxe uma verdade que eu nem sabia que eu achava que era verdade, e trouxe reflexões que eu tinha que eu não sabia externalizar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto em livros, é ler os meus pensamentos pela visão de outra pessoa. Tipo, tem alguém que eu não conheço que está externalizando os meus sentimentos e colocando em uma história, e eu consigo ler e entender o que eu não consegui entender em mim. Então, assim, cara, eu acho isso muito, muito legal. Eu não sei se vocês concordam, mas eu concordo que a melancolia traz picos de criatividade. Inclusive, eu até pensei em fazer um post sobre isso no Bookgram, sobre livros melancólicos que eu gosto muito, porque eu sinto que
artistas, eu não sei, gente, eu gosto dessa vibe mais depressão. Calma, tô brincando, né? Já me cancelam no Twitter dizendo que eu tô romantizando depressão, não é isso que eu tô falando. Mas tipo essa vibe, por exemplo, Kafka, Clarice, é diferente, sabe? Bate diferente. E realmente eu acho que o café, tô pensando em tomar café, que a melancolia, ela tem uma forte conexão com a arte. Por isso que eu acho que 90%, desliguei o microfone. Por isso que eu acho que 90% dos artistas que eu mais gosto são pessoas mais melancólicas. As músicas que eu mais gosto são mais melancólicas. O tipo de arte que eu aprecio, artes plásticas que eu aprecio são mais melancólicas. Os tipos de filmes que eu gosto, de séries, de livros também. Então é uma parte de personalidade, uma parte de... é um movimento quase, né? A melancolia é quase um movimento, eu considero, que realmente tem muita profundidade, tem muito a ser discutido, tem muito a ser explorado, e é um tema que eu curto demais. Por isso que eu, lembrando desse livro, eu pensei em fazer esse vídeo, porque esse livro, ele é sensacional, ele é muito, muito bom. Geralmente eu não curto ler livros que não sejam histórias, né? Tipo, que não sejam ficção. Esse livro do Freud é meio que um estudo. Mas eu curti pra caramba ele, porque ele falava os pensamentos que eu não conseguia externalizar. Enfim, foi esse o vídeo, foi só um bate-papo sobre um tema que veio na minha mente e eu precisava falar sobre. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais vídeos desse estilo, com outro tipo de tema, né? E a gente conversar sobre. Então é isso, até o próximo. Muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado.